Com certeza você já ouviu que um livro é bem melhor do que o filme. Isso é uma coisa que a gente está acostumado a ver. O que é diferente, pouco usual, é o filme ser melhor do que o livro. Mas uma coisa eu posso garantir. Hoje em dia, isso acontece. O tema de hoje é filmes que são melhores do que os livros. Em Cidade de Papel, de John Green, publicado pela Intrínseca, o Quentin é um adolescente normal que tem uma paixão platônica pela vizinha Margot. E aí até que um dia a Margot invade a janela do quarto dele e simplesmente sequestra ele para conseguir realizar uma lista de vingança dela. Então eles passam a noite inteira tentando completar essa lista dela de vingança e durante toda a noite o Quentin sente que eles conseguiram ter uma conexão, uma ligação, né? Ele fica cheio de expectativa, né, em relação a Margot, só que aí no dia seguinte a Margot simplesmente some. Ela não aparece na escola, não aparece em casa e o Quentin fica preocupado, né? Ele começa a procurá-la porque no outro dia ela também não aparece e aí ele recebe uma pista e ele resolve ir atrás do paradeiro da Margot junto com alguns amigos dele. E ele embarca numa viagem, né, numa aventura. Não deixa de ser uma jornada de autoconhecimento, na verdade. E é muito bacana. Eu Vou Ser a Garota que Vai Morrer, de Jesse Andrew, publicada pela Fábrica 231, um selo da Roku. A gente acompanha a história de Greg. Greg é um adolescente que ele tá no último ano da escola, ele é um pouco antissocial e ele quer passar o último ano de escola assim, sem chamar muita atenção de ninguém. Só que até que um dia a mãe dele chama pra ele fazer uma visitinha a Rachel. Rachel é uma amiga, quer dizer, um antigo rolo dele, porque ele não tem amiga, como ele mesmo fala. E a Rachel tá com leucemia, então a mãe quer que ele se aproxime e tal. Só que ele é uma pessoa que tem um humor muito ácido, uma visão de mundo muito peculiar. O Greg, digamos assim, é uma pessoa que não tem muita piedade das pessoas, ele não pensa muito no outro. E é muito legal como essa relação com a Rachel vai se formando no livro. O livro também tem uma pegada mais cinematográfica, porque a única diversão do Greg é fazer pequenos filmes com o colega Early. E são justamente esses filmes que vão realmente animar, alegrar um pouco a Rachel. Em O Hobbit, de Tolkien, publicado pela Martins Fontes. Oi? Polêmico, hein? Nós vemos uma trupe de criaturas bem diferenciadas, como a gente vê em O Senhor dos Anéis, a maioria deve conhecer, que são 13 anões, se eu não me engano, 13 ou 14, um hobbit e um mago, que é o Gandalf. Então esse grupo bem diversificado vai partir numa longa viagem em busca da Montanha Solitária, que é o antigo lar dos anões que foi tomado por um dragão. E aí a história se desenrola. A maioria deve conhecer porque é um livro bem antigo, já foi bem divulgado. Um fato importante que tem que comentar é que o Hobbit é uma história que se passa vários anos antes da história do Senhor dos Anéis. Porque eu achei a adaptação cinematográfica de Cidade de Papel melhor do que o livro. Não é que eu tenha achado o livro ruim. Inclusive, eu acho um pouco impossível algum livro do John Green ser ruim. Até pela narrativa, pela escrita dele, eu acho que é humanamente impossível. Mas eu já tinha gostado muito da adaptação de Culpa das Estrelas. E eu acho que boa parte disso se deve à participação do John Green no filme. Eu acho muito importante quando o próprio autor ele se envolve nesse processo, porque ele tem a consciência, né, da preocupação dos fãs, dos leitores com a adaptação para não perder a essência das histórias. Então, Cidade de Papel tem muito isso. E uma coisa que eu acho que o filme trouxe além, né, uma coisa que melhorou em relação ao livro, acho que foi a questão da objetividade. Eu acho que Cidade de Papel tem um ritmo muito bacana em termos, né, de filme, de longa-metragem, e a química entre os atores é uma coisa assim excelente. Eu acho que é um dos pontos fortes realmente do filme. Você acredita realmente que aqueles atores são amigos de infância. Eles tiveram realmente uma relação muito bacana no filme e isso passa, né? Eu acho que isso ultrapassa as telas pra gente. Então cria realmente essa aura de amizade e de road trip e é muito bacana. A gente quer realmente participar dessa jornada do Quentin e dos amigos dele em busca da Margot. O livro, uma coisa que me incomodou um pouquinho, como ele é narrado em primeira pessoa, a gente tem muito ponto de vista do Quentin. E o Quentin, ele é tão apaixonado pela Margot, tá tão obcecado em encontrar a Margot, que ele fica um pouco, sei lá, um pouco amargurado, entende? Eu não sei explicar, mas me incomodou um pouquinho as lamentações dele, algumas questões dele, né? E isso no filme é um pouco suavizado. Acho até que pelo ator, pela dinâmica, né, do filme em si, o filme ele não entra muito nessa questão da mente, né, do protagonista e tal.
E isso deu muita agilidade ao filme, isso deu uma leveza que o livro às vezes não tem. Apesar da escrita do John Green ser bastante leve, eu achei que o filme foi mais leve nesse sentido, em termos de questionamentos e de imersão à mente do protagonista. Não sei se ficou muito claro isso. Eu vou polemizar aqui, eu não gosto da Margot, desculpem. Não gosto, não consegui me conectar com a personagem. E continuei não gostando da Margot no filme. Mas eu gostei muito da relação dela do Quentin, eu gostei muito da química deles também. O filme, ele conseguiu maximizar os pontos positivos do livro e trouxe coisas novas. Tem umas cenas, assim, simplesmente sensacionais durante a viagem. Quem viu sabe de qual que eu estou falando. Então, assim, e se o próprio John Green falou que se ele tivesse escrito esse livro da forma como o filme foi feito, ele teria preferido. Então, se o John Green falou, quem sou eu para discordar? Eu Vou Ser a Garota que Vai Morrer é um livro que ele foge um pouco, apesar da sinopse, de ser aquele livro que vai falar da amizade, do amor, através da doença, da superação. Ele é totalmente diferente, então se você está esperando algo do tipo, esquece. E esse é o grande barato deles. Ele teve a versão cinematográfica, assim, eu posso dizer que foi bem melhor do que o livro. Eu vou explicar, esse livro ele é narrado em primeira pessoa, e o Greg, ele é muito intragável, porque assim, por mais que ele seja um pouco egoísta, é muito difícil você imaginar uma pessoa sem sentimentos e ele carregar essa história durante todo o tempo. Como no livro, essa característica do Greg ela é muito incômoda, acaba que no filme, aliado ao carisma do autor, acaba melhorando um pouco, então ele fica uma pessoa mais legal pro público, então você não fica com tanto ódio dele, não fica com aquele remorso, aquela dor de ficar acompanhando ele, porque ele é realmente muito chato, se você for parar pra pensar por esse lado. E como ele gosta, ele e o Earl brincam muito de cinema, tem até trechos do livro que é em formato de roteiro, é muito bom no cinema, você vê como é que são esses filmes, tipo, é legal você ler, mas só que vendo no cinema tem uma outra magia, assim, é totalmente diferente. E é bem legal, assim, porque a história em si é boa, só que o livro acaba sendo um pouco arrastado. Eu lembro que até na resenha eu fiquei muito na dúvida se eu realmente tinha gostado ou não do livro, por causa do personagem, porque ele acaba afundando um pouco a trama, mas no filme isso é corrigido. Vamos começar com a polêmica. Por que eu acho que os 3 filmes do Hobbit são melhores do que o livro? Então, eu gosto dos filmes produzidos pelo Peter Jackson, que é o diretor. Eu gosto muito dos filmes que ele dirige. E eu gosto da ligação que ele fez do universo do Hobbit com o universo do Senhor dos Anéis, uma coisa que a gente não vê muito bem no livro, nem no Senhor dos Anéis, só pra constar. Eu gosto da forma como ele desenvolve a história, que deixa tudo muito mais esmiuçado. Às vezes você só lendo o livro, você não consegue entender muito bem certos detalhes. Talvez só numa segunda leitura que você consiga captar essas mensagens. Mas eu acho que nos filmes fica tudo muito claro, talvez por isso que eles sejam tão longos. O segundo e o terceiro filmes, para quem assistiu, vocês devem ter percebido que tem muitas coisas nessa adaptação cinematográfica que não tem no livro. Eu gostei, a maioria das pessoas não gostou, eu sinceramente não entendo porquê, mas eu gostei, eu adorei, na verdade. Eu achei que deu um porquê para certos acontecimentos, e no próprio final eu acho que a adaptação que eles fizeram deu um significado a mais para aquele final, coisa que eu achei que no livro ficou um pouco jogado demais, ficou um pouco sem importância. Tanto que vocês conseguem perceber que o livro ele é bem fininho e os 3 filmes são imensos, né, como de costume, na franquia do Senhor dos Anéis e o Hobbit. E isso. E aí, tem algum filme que você acha que é melhor do que o livro? Escreva pra gente, bota aqui nos comentários no YouTube e não deixe de seguir nosso canal e as redes sociais, é muito importante pra gente. E se você quiser saber um pouco mais sobre as resenhas desses livros, a gente vai colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Tchau!